Olá a todos, tudo bem? Glauco Farnese, CEO da Facilita. Hoje mais um episódio do Papo de Gestão. Nós convidamos aqui, um prazer, convidar a Beatriz, que é da DNA de Vendas. É uma parceira nossa, uma pessoa que a gente tem uma profunda admiração do todo o trabalho que a DNA de Vendas faz, não só no mercado imobiliário, mas no mercado de gestão como um todo no Brasil. E é um prazer. Obrigado, Beatriz, por estar aceito o nosso convite aqui, para que a gente possa conduzir esse bate-papo. Eu gosto sempre de reforçar que é um bate-papo mais transparente possível, um bate-papo mais objetivo possível, e que a nossa condução aqui seja para gerar um conhecimento, um conteúdo que os gestores comerciais de incorporadoras imobiliárias consigam aplicar na prática, ou que seja uma inspiração para que possa aprofundar mais sobre o tema, tá? Muito obrigado, é um prazer ter aqui com você com a gente. Imagina, Glauco, eu que agradeço muito o convite. Nós, enquanto DNA, nos sentimos assim muito lisonjeados, né, em poder estar com vocês aqui. Vocês também, né? Nós somos aí parceiros de longas datas. A admiração é mútua, né? Como você já me apresentou, eu sou Beatriz, eu sou head da operação da DNA for Small, né? A DNA hoje é um grupo de empresas, a gente tem uma divisão Enterprise, né? Temos a DNA for Small para pequenos e médios times, temos a DNA for Marketing, que é a nossa agência de marketing digital, e agora temos aí também uma caçulinha, que é uma plataforma de educação corporativa, que é o ISA, né? O Inside Sales Academy. Perfeito. Vamos lá. Legal, show de bola. Eu gosto de iniciar com uma frase inicial de impacto, eu gostaria que a Beatriz definisse ali em uma frase, em algumas palavras, qual que é o seu principal recado que você gostaria de passar para os gestores com relação a esse nosso tema, né? Que é justamente sobre a importância e como, em que ordem que esse processo que ele tem que ser aplicado para que seja feita uma gestão de vendas eficiente. Tá? Fala para a gente aí uma primeira frase que define a sua visão sobre o tema. Tá. Bom, para a gente, para a DNA de vendas, venda é uma ciência, né? Não é uma ciência exata, mas é uma ciência social. Então, realmente a gente precisa ter informações e medi-las. Então, para isso, a gente primeiro precisa ter um processo parametrizado que nos permita medir, comparar e melhorar. Perfeito, show de bola, excelente. Eu conversei com alguns gestores já nesse papo de gestão, Beatriz, e de forma gestores de diferentes portes de incorporadoras imobiliárias, e todos eles citaram de forma espontânea sobre isso, que enquanto gestor, o principal desafio dele é conseguir ter a empresa nas mãos, ele saber o que está acontecendo, e independente se o resultado foi excelente ou foi baixo, mas ele saber o porquê que aquilo aconteceu. Né? E isso, os dados são fundamentais. Né? Tem aquela frase, aquilo que não se pode medir, não se pode otimizar. Né? Então acaba que não tem como gerenciar, crucial. né? É verdade. Perfeito. A gente também costuma sempre dizer, né, que vendas não fala nenhuma outra língua, não fala inglês, não fala francês, não fala mandarim, mas vendas fala número. Então, a gente realmente precisa medir todas as informações e assim entender, né, o porquê do sucesso ou do insucesso. Perfeito. Bom, para a gente poder iniciar, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, da Beatriz, porque aqui a gente tem um bate-papo. Eu sei que tem a DNA de vendas corporativa por trás, mas eu queria entender uma breve trajetória de como é que você chegou até aqui com essa sua bagagem, quais foram suas principais experiências, seu background aí, para que a gente possa entrar diretamente no nosso tema. Então, eu trabalho com vendas desde 14 anos de idade, né? Naquele tempo, nós já com 14 anos já éramos registrados, né? Então, eu trabalho com carteira registrada desde os meus 14 anos. Meu pai era vendedor, eu venho de uma família de vendedores, né? Para quem não sabe, eu e a Lúcia, CEO da DNA de Vendas, nós somos primas irmãs, né? Nós temos uma longa caminhada aí, assim, temos histórias assim bem engraçadas de se contar, porque teve uma ocasião, enquanto éramos pequenas, que nós
assim, no momento de briga de criança com uma vizinha, a gente começou a fazer troca de limões. E aí a gente, na hora, bateu uma ideia, a gente falou, vamos vender esses limões, a gente encheu um carrinho de limão e saiu vendendo limão. Então, é uma coisa que vendas está muito realmente no nosso DNA, no nosso sangue. Então, eu sempre trabalhei com vendas, né? Sempre comecei como vendedora, depois como gestora de algumas operações, e aí acabei vindo, né, a convite da Lúcia para a DNA. Comecei por baixo, comecei pequena, não pelo fato de ser, né, prima dela, mas comecei realmente bem pequena, e aí a gente foi desenvolvendo um trabalho onde nasceu a For Small, que derivou, né, da corporate, como a gente chama, e aí nós começamos então a DNA For Small, que já tem aí a caminho de 6 anos de mercado. E hoje, só na DNA For Small, nós já atendemos mais de 500 empresas em todo o Brasil. Perfeito. Sensacional, bela trajetória. Não sabia, você era a primeira irmã da Lúcia. Bacana. Lúcia é uma querida, também acompanha há muitos e muitos anos e é uma pessoa sensacional. Legal, tá? Parabéns aí pela trajetória. E é bacana ter esse background, né, de vendas, porque acaba que você sabe não só como consultora, mas que você já passou por isso e sabe quais são as dores e as conquistas também que os gestores passam no dia a dia, né? Com certeza. Então, a gente colocou como, para a gente entrar diretamente aqui no tema, né? A gente está falando aqui com os gestores comerciais. E gestor comercial, a gente sabe que ele vai ter sempre objetivo de aumentar as vendas mês a mês. E esse aumentar as vendas pode ser baseado em mais eficiência, pode ser baseado em mais investimento de mídia, etc. Né? E todos os gestores hoje buscam, como eu comentei, cara, eu quero ter mais, ter a minha empresa mais na mão e em cima dos dados eu conseguir otimizar os dados. Tá? E aí, nesse sentido, acho que praticamente 100% sabe da importância de ter um processo de vendas eficiente. Né? E esse processo de vendas eficiente passa muito nessa questão de controle, ele saber ali de ter atendimento rápido, quais são as taxas de conversão, o ciclo médio de vendas, quem está fazendo o quê, quais são as pessoas envolvidas nesse processo, né? E muitas vezes eles, cara, para mim poder resolver isso, eu tenho que contratar uma tecnologia, porque a tecnologia é que vai resolver os meus problemas. Então, se eu quero uma venda digital, eu contrato uma tecnologia e a tecnologia vai me trazer uma venda e um processo mais eficiente. E eu gosto muito de citar que, na minha visão, você pode, a gente está concordando ou não, mas eu gosto muito do tripé, né, de pessoas, processos e tecnologia. Ou seja, a tecnologia ela é um dos pilares e é fundamental, sim, que tenha mobilidade, facilidade, seja customizável, enfim, algumas premissas da tecnologia em si, mas se não tiver muito claro quais são os processos que vai seguir ao longo da jornada, e se não tiver o time muito bem treinado, sabendo o que cada um deve fazer, quais são as regras, ter uma gestão atuante próxima, ter um líder que vá fazer essa cultura digital, isso não vai funcionar. Então, é muito mais do que somente tecnologia, né? Então, eu queria ver um pouquinho dessa sua visão, se esse tripé faz sentido, e uma definição, que a gente fala muito de processos, mas acho que você é super profissional nessa área. O que se define um processo? Se é um fluxograma que tem quais são as etapas e quais são as pessoas, enfim, se a gente pudesse aprofundar um pouquinho nesse tema da importância desse tripé e o que é, na prática, uma definição de processo. Bom, nós também acreditamos muito nesse tripé, né? E a gente, assim, para a gente é uma máxima, né? O processo tá para a tecnologia, assim como o coração e o sangue e o oxigênio, né? Então, a gente tem o coração, que é a tecnologia, né? E só que a gente precisa do sangue e do oxigênio fluindo bem dentro do coração para que tudo fique certo, né? Então, um não vive sem o outro. A gente precisa da tecnologia, mas a tecnologia por si só, ela não se resolve, né?
Então, a gente precisa, o processo ele tem que ser bem parametrizado, né? A gente tem que ter o entendimento, a necessidade, né? Realmente fazer um bom diagnóstico para entender produto, mercado, né? E aí sim conseguir desenhar um melhor processo, desde a estratégia, né? Ou seja, da melhor forma da captação, né? De oportunidades de negócio até a execução do processo de vendas. Então, assim, quando a gente tem um processo de vendas bem definido, bem parametrizado, isso vai permitir com que a gestão atue de forma mais eficiente, né? E consiga estar o tempo todo ali ajustando, né? O que for necessário. Perfeito. E esse desenho de processo, então, quem vem primeiro seria processo, tecnologia ou pessoas? Na sua opinião, o processo vem primeiro. Primeiro desenhar qual que é a estratégia, como é que funciona o fluxo, para depois a tecnologia, ela meio que aplicar o que foi desenhado no processo e aí, na sequência, treinar as pessoas. Cara, o processo é esse, vocês vão operar dessa forma. Seria essa a ordem? Processo, tecnologia e pessoas? Se pudesse a Essa gente ordem. definir uma ordem? Essa ordem, processo, tecnologia e pessoas. Na realidade, é um pouco mais, é processo, tecnologia, gestão e pessoas. Perfeito, legal. E esse primeiro momento de desenho de processos, esse gestor aí que está nos escutando, ele consegue fazer isso de alguma forma sozinho ou não? Ele é Não. necessário ter uma consultoria que vá poder ajudar esse cara a fazer? O que vocês têm de experiência assim? Ou depende, se for uma empresa pequena, ela consegue fazer sozinha, só para poder entender um pouquinho, porque a gente está falando aqui, cara, é mais eficiente você ter uma venda se você tiver primeiro um processo definido. E por experiência própria, a maioria das empresas que a gente conversa não tem um processo já definido. São poucas que, cara, o processo nosso é esse, aí abre ali o mapa do fluxograma, isso que acontece, etc., né? Mas um pouquinho de, na prática, se as empresas que vocês trabalham geralmente não têm essa cultura de processo, se realmente é algo que é importante, ter uma consultoria que vai apoiar esse cara a desenhar esses processos, né? A consultoria, ela ajuda, porque nós, né, nós temos, hoje a DNA no mercado imobiliário, nós atuamos em mais, quase, aí vamos dizer, em torno de 200 empresas, pensando aí em incorporadoras, imobiliárias, né, construtoras. Então, assim, a gente tem uma expertise muito grande no mercado imobiliário. Quando você traz uma consultoria, a visão do consultor, ele tem uma visão técnica, né? Então, porque quando a gente está dentro do negócio, você chega, né? Então, ali, né, todos os gestores do negócio, eles estão muito envolvidos, eles têm uma questão emocional ali que pesa bastante. E a consultoria, não, ela tem uma visão de fora. Então, ela já traz todo um know-how, expertise, essa visão técnica, né? O olhar técnico. Isso ajuda a diminuir aquelas taxas, né, de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Então, a consultoria consegue antecipar os resultados nesse sentido, né? Perfeito. Então, talvez... tendo uma visão, desenhando um melhor processo, né? Depois desse processo, espelhando isso nas ferramentas tecnológicas, ajudando o gestor a gerir o processo através da ferramenta tecnológica, né? Porque, como eu falei, processo e tecnologia, um não vive sem o outro, não existe, né? Perfeito. Então, Perfeito. até para que a gente consiga realmente fazer aquele exercício eterno, o eterno exercício do gestor, que é medir, comparar e melhorar, medir, comparar e melhorar. Nesse sentido também, todos falam bem a mesma frase, que é assim, o processo ele é eterno, ele está sempre está se modelando, sempre está testando, está melhorando aqui, não é algo, cara, terminei o processo aqui, tá o documento, colocou e vai ser dessa forma por muito tempo. Ele vai se adaptando e vai se moldando de acordo com o crescimento da empresa, mudança de gestão, de objetivos também da companhia, né? Até conforme a própria evolução da tecnologia, né, Glauco? Então, assim, a gente sempre diz que o processo, ele é totalmente mutante, né? Então, assim como tecnologia está em constante evolução, o processo também.
né? E é realmente o medir, você fazer a avaliação desses indicadores é que vai te mostrando os melhores caminhos. Então, eu, por exemplo, eu tenho aqui 6 anos na minha operação. A minha operação, eu tenho eu tenho uma operação de consultores, eu tenho uma operação de vendas, de pré-vendas, né? Então, é medindo todas essas, como eu evoluir, né? De como eu comecei, do processo inicial que foi desenhado, para agora, é totalmente diferente, a gente vai evoluindo. Perfeito. E esse trabalho também da consultoria que é interessante é esse background, né? Então, como vocês têm várias imobiliárias incorporadoras sendo consultando, vocês têm erros, acertos, métricas que vocês podem comparar e quando for aplicar, você já tem um background muito maior do que o próprio gestor que está dentro do negócio e não tem comparação do que ele está fazendo, se está certo, se está errado, se está bom ou se está ruim também, né? A gente traz, né, todo esse know-how, esse conhecimento de mercado, e a gente consegue aplicar, mas é o que a gente sempre fala, o importante mesmo é a gente parametrizar o processo e começar a medir e olhar para dentro de casa, sabe? Às vezes, lógico que é legal, a gente precisa ter benchmark de mercado, mas o melhor professor é realmente a nossa operação. É a gente parar, olhar, lógico, eu vou olhar o mercado ele vai me dar os parâmetros, mas aí é aquela questão do círculo de influência, né? Entender dentro do meu negócio o que eu vou fazer de melhor. Perfeito. Uma dúvida pessoal aí. O que acontece se o gestor não concordar com a nossa fala aqui, falar, cara, vou fazer a minha implementação de tecnologia sem definição de processos. Quais são os principais erros ou gargalos que esse cara vai ter no dia a dia, caso ele não desenhe e não tenha esse processo bem definido? A gente sempre vê, né? A nossa experiência também nos mostra que ele acaba, de repente, não utilizando da ferramenta tecnológica tudo aquilo que ela pode entregar para ele, né? Aí, essa ferramenta não presta, isso aqui não dá certo, não funciona, mas não é porque não dá certo que não funciona, é justamente porque ele não tem um processo, ele não tem um passo a passo para seguir, né? Ele não tem os indicadores corretos para acompanhar. Então, acaba que a ferramenta tecnológica se torna um elefante branco na mão dele. Aí, o que acontece? Ele abandona a ferramenta, abandona tudo e acaba não levando aí para frente, né? Perfeito, sensacional. Também assino embaixo, a gente tem visto do lado da tecnologia que tem muitos clientes que utilizam super bem e tem um resultado excelente, e tem alguns clientes que não conseguem e às vezes acaba cancelando. E o principal ponto é justamente esse. Geralmente, quando esse cara tem os processos bem definidos, esse cara tem resiliência, e um ponto que eu queria entrar, da importância do líder do projeto de fazer aquilo acontecer, né? Eu falo que eu sou o rei das analogias. Então, eu gosto da analogia aí do avião, que não adianta você ter um Boeing super tecnológico, super importante, que vale ali milhões, se você não tem o piloto que vai pilotar aquele Boeing. Ele não vai sozinho lá de São Paulo para Miami, por exemplo. E não adianta ter o avião, não adianta ter o piloto, que seria o líder do projeto, se você não tem o plano de voo, se você não tem o processo, você não sabe onde você quer chegar, em qual velocidade que você vai decolar, qual que vai ser o seu trajeto até chegar no ponto final. Então, essa analogia que eu gosto muito, que Perfeito. são os 3 pontos: plano de voo, piloto e avião. E um dos 3 não tem mais importante, menos importante. Não. Precisa dos 3 para que o destino Eles se seja ali complementam, alcançado. né? Se complementam totalmente. A gente eu concordo com você plenamente em relação a isso, né? Justamente a junção disso tudo é que no final vai trazer o resultado, né? Então a gente sempre costuma dizer também que não é passe de mágica, não existe uma varinha mágica, né? É uma questão cultural, é uma mudança de postura, é uma mudança, né, de realmente uma conversão que você vai fazer e que você precisa seguir. Não adianta achar que a consultoria ou só a ferramenta vão trazer a mudança, porque não vão.
Então, se não tiver um engajamento, né, a gente sempre costuma dizer que o trabalho ele é feito a quatro mãos. Por mais que a tecnologia ela vai ajudar, a consultoria tem um conhecimento, expertise e know-how vai ajudar também. Mas se, né, o gestor ele realmente não se pegar e dizer eu sou o pai dessa criança, me dá aqui que eu vou criar e fazer o negócio acontecer. Realmente não, milagre não existe, né? E 100% das vezes, ô Beatriz, que tiveram sucesso no Facilita, teve um pai para o projeto. Teve alguém de liderança que falou, cara, eu quero fazer isso acontecer, eu vou ter resiliência, passe a turbulência que passar, mas eu vou chegar lá e eu vou conseguir atingir esse objetivo, né? Só uma dúvida para aproveitar esse tema. No caso da consultoria, o líder do projeto ele tem que ser o cara, o CEO, o diretor-presidente da empresa, ele pode ser um gestor comercial. Assim, eu queria só entender os papéis da liderança, até que nível que tem que estar uma liderança atuante e, geralmente, quanto tempo que seria para o cara poder fazer, por exemplo, fazer o desenho do processo, aplicar uma tecnologia e estar uma virada cultural. Eu sei que vai depender muito do tamanho da empresa, da velocidade que vai se atingir, mas, em média, se você pudesse passar uma noção para a gente aqui, seria legal. Então, dos papéis que são importantes de liderança do projeto e qual o tempo médio que esse cara vai atingir o objetivo dele final. Olha só, a gente sempre, quando começa um projeto, a gente pede que o cliente eleja um comitê gestor, né? Então, ali, por quê? Porque o objetivo da consultoria é transmitir conhecimento. A gente quer realmente tornar os nossos clientes, né, multiplicadores da nossa metodologia. Então, para isso, a gente precisa que ele eleja um comitê gestor. Se for só ele, se for uma pessoa só, lógico, tudo como você falou realmente faz sentido, é uma verdade. Depende do tamanho da empresa. Então, pode ser uma empresa, uma imobiliária pequena, por exemplo, de 2 pessoas, né? Um casal, por exemplo, que trabalha ali. Então, vão ser eles 2, né? Mas a gente sempre pede que se eleja um comitê gestor para que a transmissão de conhecimento ela seja mais efetiva. Assim, também um outro ponto importante é que depende também da consultoria. Nós somos uma consultoria muito mão na massa. Então, nós não somos uma consultoria de insights, nós somos uma consultoria de construção. Então, a gente realmente constrói todo o processo junto com o nosso cliente, né? O objetivo é que desde a primeira reunião, do primeiro encontro, nós possamos focar aí nos pontos quick wins, né? E assim antecipar resultados e ajudar o nosso cliente a vender mais desde da primeira reunião. Mas ele precisa eleger um comitê gestor, né? Que seja uma pessoa, se é uma empresa que tem um CEO, né? Ele pode participar de algumas interações iniciais, né? E depois aqueles que vão realmente executar, fazer com que o negócio acompanhe, precisam estar ali também desde o início para poder multiplicar o conhecimento na empresa. Perfeito. E com quanto tempo médio que vocês, pela experiência de vocês, Beatriz, entre o cara falar, cara, eu quero fazer isso acontecer e efetivamente estar rodando ali, lógico, passível de melhoria, nunca vai finalizar o projeto, mas tem uma média de quanto tempo aquele cara consegue fazer isso, esse projeto, para não ter uma expectativa também, cara, eu quero em um mês ter tudo rodando 100% do meu lançamento. Não, é isso que eu sempre falo, né? Não existe varinha mágica. Tudo depende, né? Depende de qual é o escopo do processo, qual é o tamanho da empresa, quantos vendedores eu tenho, quantos times eu tenho, quantos gerentes eu tenho. Então, aí existem muitas variáveis, né? Que vão determinar esse tempo, né? Mas, assim, volto a dizer novamente, a DNA de Vendas é uma consultoria que, desde a primeira reunião, o nosso foco é focar nos pontos onde a gente consegue antecipar os resultados. Então, a gente vai ter um olhar para aquilo
porque a gente quer que o cliente comece já tendo resultados, né? Agora, sim, para a gente dizer que um processo, porque existem etapas, né, a serem cumpridas, desde o diagnóstico, depois aí sim a gente vai mapeando ali, né, todas as informações, a gente aí vai, então, apresentar um plano de ação e assim construir todo um processo, desde marketing até a execução, né, em vendas. Então, depende muito do escopo, depende do que a gente vai trabalhar, de quantas estratégias, depende, assim, existem algumas variáveis, eu não tenho como te dizer, assim, um tempo setado, né? Aqui na For Small, né, onde nós atuamos com pequenos e médios times de vendas, a gente tem aí escopos que podem ir de 4, né? Como é tudo muito customizado, muito desenhado, né? Então, a gente parte aí de 4 meses, né? Na sua totalização, até 6 meses. Perfeito. Eu gosto de falar nessa média também, de 4 a 12 meses, dependendo do escopo, dependendo da cultura que tem também dentro do Depende. time, né? Mas, basicamente, a recomendação é, cara, começa o escopo, muitas vezes, o mais simples possível, né? No sentido de MVP, faz rodar o ciclo PDCA e você vai melhorando e otimizando ao longo do tempo. Porque se coloca um escopo, às vezes, também muito, muito grande, a dificuldade de se implementar e de se medir é muito maior. Perfeito. Vai fazendo de forma modular, né? Beatriz, acho que tem um ponto que eu gostaria da gente poder pegar a sua experiência, que é assim, quais são os principais sinais que os gestores que estão nos escutando aqui, porque todos os gestores já estão fazendo vendas, batendo meta lá, correndo atrás de aumentar a eficiência. Tem alguns sinais que você consiga identificar que esse cara vai falar, cara, o meu problema é processo e eu preciso de alguma forma desenhar ou redesenhar melhor os meus processos. Tem alguns tipos de sinais que você vê quando o gestor levanta a mão para chamar, por exemplo, a DNA? Quando ele não consegue medir os resultados, quando ele só consegue olhar para a venda, né? Depois da venda feita ou não feita, né? Porque um processo de vendas, a gente tem que ter uma visão do todo, desde a entrada da oportunidade, da entrada mesmo, quando tocou o telefone na imobiliária, quando o cara procurou a gente através de um portal, né? Então, a gente precisa medir essa informação, essa interação desde o início. Quando eu não consigo ter essa visão, né, do início, desde a entrada da oportunidade até o fim, aí eu já vejo que eu tenho problema, não tenho processo, né? Perfeito. Se eu só consigo entender, eu só meço a minha conversão de visitas para vendas, olha quanto eu estou deixando para trás, né? Sim. Se eu chego lá em vendas, eu sei que eu vendi 10 imóveis esse mês. Da onde vieram? Qual é a leitura que eu vou fazer também dessa venda que foi feita? Né? Qual foi a origem dela? O que me trouxe ela? Então, realmente medir, ter o entendimento de todas essas informações que diz, né? Se você tem ou não o processo. Perfeito, legal. Eu gosto de citar também a analogia de uma mangueira de jardim, né? Primeiro você tem que abrir a torneira que encher o funil de leads ali. Se não tiver a torneira aberta, não vai nem entrar água na mangueira. E a mangueira são várias, aquela mangueira de jardim pode ser que ela tenha aquelas dobras, né? E às vezes a dobra é tão forte que vai estancar a passagem de água, ou seja, vai estancar a passagem de vendas ali. E o papel também, acho que do gestor e do processo, se você tem claro quais são as etapas, né, e vai tirando esses nós ao longo do processo, ao longo das etapas, você muda lá na frente a taxa de conversão em vendas, olhando as etapas, e não somente se não tiver essa visão completa do tudo, né? Olhando etapa por etapa, quanto mais dobras você tira, mais água vai sair no final, que seria ali no final as vendas, né? Eu também gosto muito de alusão, né? Então agora eu vou te falar uma outra. A gente costuma, né? Eu costumo sempre falar para os meus clientes. Vamos imaginar uma caixa d'água, né? Eu tenho os canos que trazem água, né, para minha caixa d'água.
Então, eu preciso realmente entender qual é a velocidade, né, a vazão dessa água, onde é que eu vou colocar cada cano, qual é a qualidade que essa água que chega dentro da minha caixa, né? Qual é a vazão que ela vai ter para chegar lá no fundo e abastecer toda a minha casa. E aí a minha caixa d'água, ela precisa estar bem colocada, né, em cima da minha casa, para que eu tenha uma vazão, evitar vazamentos, né? E realmente que eu tenha uma melhor vazão e, mais uma vez, consiga aí abastecer todos os pontos. Então, é essa visão Perfeito. que a gente tem que ter. Mais uma, estou gravada aqui, vou aplicar nas próximas. E uma dúvida, quais são os principais desafios, Beatriz, que ao longo o gestor falou, cara, vou desenhar os processos, quais são os principais desafios nessa jornada, que geralmente se encontra? É uma desistência ao longo do processo, é uma dificuldade dele conseguir aplicar, enfim, o que você vê que são os principais pontos que esse cara tem que ter a resiliência de continuar nesse desafio de implementar os processos da empresa? Assim, primeiro, é importante, né, que o gestor esteja engajado realmente em aplicar o processo, né, que foi desenhado. Aplicar, fazer a equipe, né, realmente colocar em prática, né? A gente aqui também sempre costuma dizer assim que não pode ser o rabo que balança a cabeça, é a cabeça que balança o rabo, né? Então, eu, enquanto gestor da minha operação, dono do meu negócio, eu vou determinar como é que o meu negócio vai funcionar e como é que a gente vai fazer, sabe? E aí, realmente, é ter resiliência, né? Ter foco, ter objetivo, né? Entram aí algumas questões comportamentais também muito importantes, que a gente também trabalha aqui na DNA, né? Porque a venda, não só a parte técnica é importante, né? Mas também essa parte comportamental, ela também vai dizer aí qual vai ser o movimento do jogo, né? Então, realmente, eu acho que é resiliência, né? Foco e objetivo. E humildade para ver, não está legal? Pô, não está. Ninguém é 100%, né? Mas é realmente medir essas informações para entender onde a gente tem que melhorar e estar buscando sempre o melhor. Perfeito. Acho que é uma mudança cultural, né, Beatriz? No final do dia, não é fácil. A gente gosta geralmente de falar para o gestor, cara, não, você vai ter desafio sim, vai ter turbulência sim, mas lá na frente, quando atingir ali o voo cruzeiro, você vai ter muito mais previsibilidade, muito mais controle, muito mais eficiência nas vendas. Mas a jornada, ela exige resiliência sim, porque você está mudando a forma da cultura da empresa, está fazendo, você está medindo o que está acontecendo passo a passo, está recolocando uma tecnologia nova, uma forma nova de trabalhar. E uma mudança cultural, né, a gente sabe muito bem, na sociedade, não é do dia para a noite. Ela exige primeiro, cara, eu quero chegar, meu país seja isso. E eu vou passar por todo um processo até chegar nesse objetivo final. Essa cultura digital nas vendas também passa muito por isso. Ele é primeiro, cara, eu quero muito fazer isso, eu tenho um comitê, né? Você citou o comitê gestor que vai fazer isso, e a gente vai passar por todos esses desafios e vamos conseguir chegar lá. E sempre achei bacana duas entrevistas que eu fiz, que eles citaram que muitas vezes não é obrigar também, às vezes, o corretor a fazer determinada ação. É colocar ele dentro do jogo, é ele entender a importância daquilo, o que vai trazer mais de vendas para ele, o que vai ter de benefício próprio para cada um envolvido no processo, e aí fica muito mais fluido, né? Então, geralmente mais para o convencimento, mas se o convencimento não der certo, vai pela dor também. Aí é o top-down, tem que fazer isso. Enfim, aí essa parte comportamental talvez que tenha é o papel do gestor, né? Que ele tem que ter uma linha tênue entre o convencimento, às vezes ser um pouco mais firme lá para conseguir atingir o objetivo. E assim, até o próprio processo em si, sabe, Glauco, quando as pessoas começam a trabalhar, quando você não tem um processo, aí você chega num lugar, vou trabalhar, eu não sei para quem eu vou ligar, como é que eu vou começar o atendimento, como é que eu vou fazer, o que eu vou falar, sabe? Mas quando você tem um processo definido, não, olha, você chega, o cliente vai chegar,
como é que você vai abordar, o que você vai falar, como é que você vai perguntar, né? O que você vai perguntar, o que você precisa entender do teu cliente, o que você precisa saber, quais aquelas informações, elas vão ser importantes para você, por quê, né? Quando a gente fala assim, né? Quando eu falei para você que não é o rabo que balança a cabeça, cabeça que balança o rabo, é no sentido de o gestor realmente, o líder, liderar. E uma liderança não é por imposição, é justamente você mostrar o que é melhor, o que vai trazer também um resultado, né, para todo mundo, para, né, para a empresa como um todo. Porque às vezes a gente pensa que empreender é você, eu vou abrir um negócio aqui e vou empreender. Não, você pode também empreender dentro de um outro negócio, né? Fazer com que aquilo dê certo, né? Fazer com que aquilo cresça e você se torne tão importante para aquele negócio que você passa a ser também uma peça principal. Então, justamente, e também fazer o processo, mais uma importância do processo, né? Fazer com que um processo inteligente, ele consegue engajar a equipe como um todo, né? Pensar aí no ganha-ganha, né? Trabalhar o ganha-ganha com todo mundo. E aí mostrar, né, que realmente faz a diferença e o porquê da necessidade porque o que a gente faz, até quando você está ali, o gestor, ele está gerindo o processo, ele está fazendo acompanhamento one-on-one com a equipe online, escutando, né, ligações, fazendo aquele trabalho de coaching, não é para puxar, não é para, sabe, puxar a orelha, querer ser chato, não, é para o crescimento, é para a evolução de todo mundo, para que ele se torne um profissional melhor, para que ele consiga crescer dentro da empresa, para que ele cresça enquanto pessoa, enquanto profissional também, né? Sensacional. A gente gravou com o Leandro Serra, da Move, lá do Rio de Janeiro, e ele falou exatamente sobre isso. No final do dia, que somos profissionais, a gente quer aumentar o nosso profissionalismo, nosso resultado. E não é uma questão pessoal, é uma questão profissional de ter essa parte de ciência, de dados e de mais vendas, né? E uma coisa que é bem interessante, que muitas vezes o gestor, eu já escutei algumas vezes o gestor, não, mas corretor não alimenta CRM, meu time não alimenta CRM, não adianta eu colocar. E eu queria, assim, de verdade, eu tenho visto muitas empresas no Brasil, do mercado imobiliário, conseguindo, sim, ter uma previsibilidade sensacional dos corretores, sim, alimentarem ali o CRM, de ter toda a jornada alimentada, sabendo qual que é a taxa de conversão, qual que é o tempo médio de venda. Então, assim, não use a cabeça do gestor, cara, não consigo fazer isso. Sim, outras empresas conseguiram, desde que tenha essa parte de resiliência, o gestor atuante, processo, pessoas e tecnologia. Mas, enfim, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, que é possível, falar, gestor, é possível, a gente tem case nesse sentido, né? Então, acho que seria bacana esse seu recado. E, por fim, aproveitando a visão que vocês têm de outros segmentos, qual que é a sua visão hoje do amadurecimento do mercado imobiliário com relação a essa parte de gestão de processos com comparação a outros mercados? Estamos ali linha a linha, está acima de outros mercados, está abaixo? Qual que é a sua visão comparando também com outros segmentos? Uhum. Não, que dá certo, dá, né? Como eu te falei, nós temos aí em torno de 200 clientes no mercado imobiliário, né? Cento e alguma coisa, né? Beirando lá os 200 clientes no mercado imobiliário. Então, eu posso te afirmar com toda certeza que processo e tecnologia no mercado imobiliário dá muito certo, né? Justamente alinhar os pontos, né? Mostrar todos os benefícios, entender as ferramentas tecnológicas que melhor se adequem, né, a cada tamanho de empresa, a cada tamanho de negócio, a cada solução, né? O mercado imobiliário, por mais que seja um só, depende da cidade que você está, né? Cada negócio tem a sua particularidade, por mais que seja o mesmo segmento, o mesmo negócio, mas tem ali a sua particularidade. Por exemplo, quando a gente fala hoje numa visão, num atendimento omnichannel, né? Que aí é uma coisa que a gente utiliza em todos os segmentos, a gente sabe aí que estudos, né, aí nos mostram que a maioria, sabe-se que quem vende mais, as empresas que possuem maior canal de contato
né, canais de vendas, elas vendem mais, né? Então, isso é uma verdade para todos, é uma verdade no total, mas não é uma verdade assim para todos, no sentido principalmente no mercado imobiliário. Então, quando eu trabalho numa cidade pequena, onde tudo é muito perto, é mais fácil para que eu tenha, né, esse atendimento corpo a corpo com o cliente final. Mas em cidades maiores, então, quanto mais tecnologia eu tenha, o meu resultado ele vai ser mais positivo. Então, vai depender muito aí, volto a dizer, então, por mais que seja o mesmo mercado, a gente precisa, cada negócio existem os seus pormenores e a gente tem que avaliar isso, e é o diagnóstico que vai nos dizer aí, né, quais os melhores caminhos a serem seguidos. Qual foi a última coisa mesmo que você perguntou, Sérgio? Só para complementar, e muitas vezes também, Beatriz, a gente aqui do lado da tecnologia, praticamente todos os clientes têm um funil diferente de nomenclaturas, Sim. de etapas, ou um funil mais longo, um funil mais curto, Uhum. um funil com mais controle de passagem de bastão ou não, que é justamente Uhum. isso, né? Cada empresa acaba que, mesmo sendo do mercado imobiliário, tem as suas particularidades, né? Sim. E a Sim. tecnologia ela vai moldando o processo de cada um, Sim. né? E o A dúvida importante, só não te interrompendo, mas já pode concluir. interrompendo, assim, a gente sempre aqui na DNA, a gente sempre pensa assim, né, que o processo ele precisa vir para simplificar. Ele precisa simplificar. Então, eu não posso ter um processo enorme, cheio de etapas, cheio de fases. Realmente não é só o corretor, não. Isso é uma característica do vendedor, né? Então, o objetivo do processo eu preciso medir as informações, mas de forma simplificada, né? Então, quanto mais a tecnologia ela me ajudar nesse sentido, né? E o meu input de informações nela for mais simples, né? Mais eficiente, eu vou conseguir ter um engajamento melhor da minha equipe. Perfeito. Até teve um papo de gestão que a gente fez com o Kina, que ele citou a analogia da questão da Fórmula 1, né? Falando mais uma analogia aqui, que é Uhum. realmente o corretor, o vendedor, que ele está na ponta dirigindo lá, ele não tem que ter todas as informações que o pessoal do back-office, por exemplo, tem. Ele tem que ver informações sucintas e o que ele precisa controlar lá. E o Uhum. back-office é que vai dando informações mais do como é que está a temperatura do pneu, como é que está, onde é que ele está saindo mais ou saindo menos, enfim, que essa tem importância também que o corretor ele tem que ficar focado no objetivo principal dele com as métricas principais. E o gestor vão ser outras métricas que ele está Uhum. controlando ali no back-office, né? O time como um todo, né, Glauco? Então é por isso que é importante a gente segmentar bem esse time, né? Ninguém o jogador, ele não é o Neymar, ele não pega a bola lá no início do campo, vai passando por todo mundo, vai, chega e faz o gol. Ninguém é bom em tudo, né? Então, se cada um fizer a sua parte dentro do processo e a gente trabalhar como um time e ter ali, né, uma engrenagem, um processo bem azeitadinho, redondinho, funcionando dentro da tecnologia certa, os resultados são, cada um se especializando, né, naquilo que faz, os resultados vão ser cada vez mais positivos. Perfeito. A última dúvida era com relação à comparação. Como você tem a visão de outros mercados, como é que está na sua visão o Sim. amadurecimento dessa gestão de processos no mercado imobiliário versus outros segmentos? Mais uma vez, a gente sabe, a pandemia mudou muito isso, né? Porque a própria digitalização, né, no Brasil, ela ficou muito mais pungente, né? Ela cresceu mais do que já era. O que a gente já tinha na Europa, nos Estados Unidos, né? A pandemia fez com que nós evoluíssemos também. Então, eu posso te dizer que a gente não é um dos primeiros mercados, né, mais, né, tecnológicos, né, mas assim a gente vê que os que têm maior resultado dentro do mercado imobiliário são os que trabalham com mais tecnologia. Perfeito. Sensacional. Beatriz, muito obrigado. Foi super bacana o bate-papo.
Imagina. Aprendi muito dessa parte mais ainda de processo, da importância desses processos, tá? Eu Uhum. acredito que quem assistir aqui os outros papos de gestão, independente do nosso aqui que está sobre o processo, vão ver outros gestores citando exatamente o que você falou, né? E eu fico muito feliz, de verdade. A gente está há 18 anos no mercado imobiliário e eu vejo que mais ou menos depois da pandemia, de uns dois anos e meio para cá, tem se profissionalizado cada vez mais. Os gestores têm buscado uma gestão baseada mais em ciência e não somente ali em feeling, né? Eu participei do Achismo, né? CXP agora esse ano e foi praticamente todas as pautas das palestras foi sobre essa parte de uma gestão baseada em dados, da importância de você ter os dados alimentados, a importância de você fazer a sua gestão com um controle, sabendo o que está acontecendo, tendo uma previsibilidade maior. Então, fico muito feliz, de verdade, vejo que a gente está, sim, avançando para ter um mercado mais profissional, porque no final do dia, uma gestão por indicadores e tudo no nosso bate-papo aqui é uma venda mais profissional, mais eficiente, mais baseada em dados, e os gestores estão vendo isso. Eu estou vendo também muitos corretores, né? Tem corretores que passam um depoimento para mim e falam, cara, agora sim eu consigo entrar no início do mês já tendo uma previsibilidade do que vai acontecer no meu mês, não aquela ansiedade se eu vou vender, se não vou vender, se tem que entrar um lead quente. Agora não, eu já tenho um histórico e de acordo com o histórico eu consigo prever o que vai acontecer para frente. E isso é fundamental nas vendas, né? A gente sabe o quanto que o vendedor, e nós somos ansiosos por resultados, e ter uma previsibilidade ela é fundamental para que tenha mais eficiência, mais vendas, enfim, nesse A sentido, gente tá? trabalha com mais inteligência, né? Traz inteligência para o negócio. Perfeito. Muito obrigado. Queria umas considerações finais para que você possa passar para a nossa audiência aqui, para a gente poder concluir o nosso bate-papo. Então, eu agradeço também, agradeço muito a oportunidade, gostei muito, né? Eu acho que é um mercado que, como eu falei, ainda não é o dos mais tecnológicos, acho que a gente ainda precisa avançar muito, né? Tem muita coisa para crescer e isso significa que tem muito trabalho, né? Que a gente tem muito para evoluir. E o que eu quero dizer é deixar aí, né, os nossos contatos, né, o site da DNA, as nossas redes sociais. A gente trabalha com muito conteúdo, tem muita coisa interessante lá, né, no nosso site, que pode aí ajudar nessa nova cultura aí, nesse desenvolvimento do mercado imobiliário. Bom? Agradeço muito. Muito obrigada, Glauco. Obrigada ao Perfeito, Facilita, Beatriz. tá? Valeu, muito obrigado novamente. Fica então ali a dica para que todo mundo possa compartilhar esse conteúdo. Eu gosto muito dessa questão desse movimento do mercado imobiliário de profissionalização. Então, se você gostou do bate-papo, compartilhe com outros gestores, comentem aqui o que vocês estão aplicando na sua empresa. Esse bate-papo a gente quer expandir ao máximo possível, porque quanto mais conhecimento tiver, quanto mais experiência, mais o mercado evolui numa velocidade e numa abrangência maior. Muito obrigado, Beatriz, muito obrigado, DNA de Vendas, e vamos juntos aí para que a gente possa transformar esse mercado imobiliário, né, em cada vez mais simples, mobile e 100% digital. Muito obrigado, Com Beatriz. Valeu. certeza. Eu que agradeço.